bem-vindo ao Nosso Agro. No programa de hoje tem comércio eletrônico, sustentabilidade no campo, fortalecimento das exportações e um anúncio muito importante para os produtores rurais. Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2020-2021 deve receber mais de 236 bilhões de reais. As taxas de juros estão menores do que no ano passado. Ficou 1% acima daquilo que a gente imaginava que seria o adequado ou o exequível, né? Mas isso é em função do sistema financeiro. Escritórios da CNA no Brasil e na China trabalham para ampliar a participação dos produtores nas exportações e realizam estudos sobre as oportunidades do agro no exterior. Através de programas como esse, da CNA, o AgroBR, a gente gera uma maior exposição do nosso trabalho, do nosso produto, da nossa organização em outros países. Política Nacional de Biocombustíveis incentiva práticas sustentáveis no agronegócio, mas os recursos do programa ainda não chegam aos produtores rurais. Os produtores têm o direito de ter todos os CBIOs oriundos da sua propriedade, tirando todos os custos, taxas oriundos aos títulos. Tudo isso e muito mais agora no Nosso Agro. O governo federal anunciou essa semana o Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2020-2021. Serão mais de 236 bilhões de reais para apoiar a produção nacional, um aumento de 13 bilhões e meio em relação ao último plano. Também houve aumento de recursos para o seguro rural e redução das taxas de juros em todas as modalidades de custeio, financiamento e investimentos. Ademir é produtor rural em Goiás. Ele recorre ao crédito na hora de planejar o plantio. Com o apoio da cooperativa, ele consegue condições melhores e mais agilidade no processo. Facilidade de negociar a minha necessidade de crédito na hora certa de comprar os insumos para a fazenda. Isso tem me tornado muito satisfeito as minhas negociações com a cooperativa. Por ser membro dessa empresa que é a cooperativa, ela me possibilita eu ter o diálogo mais franco junto aos obtentores de crédito. O Plano Safra anunciado essa semana começa a valer no dia 1º de julho e ampliou os recursos para o setor. Serão mais de 236 bilhões de reais em crédito, aumento de 6% em relação ao plano anterior. São 179,3 bilhões de reais para custeio e comercialização e 56,9 bilhões de reais para investimentos. O aumento foi maior para produtores da agricultura familiar, 6%, e para os médios produtores, 25%. Para demais produtores e cooperativas, o aumento foi de 3%. Segundo a ministra Tereza Cristina, no momento desafiador pelo qual o mundo passa, é ainda mais importante garantir a próxima colheita. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas, 3,5% superior à safra passada. Mantivemos o abastecimento em todo o país e honramos os compromissos com nossos parceiros comerciais. Acredito que agora, depois de enfrentarmos essa pandemia, nós brasileiros saberemos valorizar mais quem está no campo e faz chegar à nossa mesa comida farta e de qualidade. Em relação à taxa de juros, houve redução, uma das principais demandas da CNA. Para os produtores do Pronaf, a taxa de custeio ficou 2,75% ao ano e 4% ao ano, dependendo da finalidade. Para o Pronamp, a taxa de juros caiu 1 ponto percentual e será de 5% ao ano. Para os demais produtores, 6%. Já para os recursos de investimento, todas as taxas tiveram queda, ficando em torno de 6% ao ano. Para os programas PCA, Inovagro, Pronamp e Moderinfra, prioritários para o setor, os juros também ficaram em 6%, pedido da CNA e medida importante para ampliar a capacidade de armazenagem e da agricultura irrigada.
Em uma live com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, após o lançamento, o presidente da CNA, João Martins, parabenizou o empenho do Ministério em trabalhar pelo setor em meio à pandemia e reforçou que a Confederação tem focado os esforços em buscar novas alternativas de financiamento para a atividade rural. Construímos uma imagem fantástica perante a nossa população, perante o Brasil. E que o produtor rural não estava ali só para exportar, o produtor rural também tinha compromisso com a população. Se nós queremos ser um país igual de primeiro mundo, como os Estados Unidos, em que toda a rede bancária financia a agropecuária, nós temos de ter não só o Banco do Brasil, no Nordeste, Banco do Nordeste, o BNDES. Nós temos de ter toda a rede bancária. Além da participação de mais instituições financeiras no agro, a CNA também avalia que os altos custos administrativos e tributários que os bancos cobram impedem maiores reduções nas taxas de juros. Isso, na realidade, deve ser computado aos altos spreads, ao custo administrativo e tributário aplicado pelos bancos. Haja visto que hoje nós estamos com uma Selic de 3%, apontando para 2,25%, e ainda a gente vê aí essas taxas serem praticadas. Ficou 1% acima daquilo que a gente imaginava que seria o adequado ou o exequível, né? Mas isso em função do sistema financeiro ainda. Por isso, a medida provisória que foi convertida na Lei 13.986, ela é extremamente importante para que nós possamos buscar outras fontes de recursos e, é claro, simplificar o crédito rural. O Plano Safra anunciado no Palácio do Planalto ainda trouxe o valor recorde de R$ 1,3 bilhão ao programa de subvenção ao seguro rural. A previsão é que quase 300 mil apólices sejam contratadas, cobrindo 20 milhões de hectares. Segundo a CNA, o aumento leva segurança a quem deseja investir, independentemente se for crédito oficial ou recurso privado. Quem já recorreu ao seguro rural sabe da importância do instrumento. O seguro agrícola não ameniza somente a conta dos produtores rurais. Ele ameniza o impacto das perdas da safra em outros setores da economia, tais como serviço e indústria. Também propicia aos produtores um equilíbrio emocional, deixando-os em situação de retomarmos o plantio seguinte com otimismo e esperança, sem redução da tecnologia. Na cerimônia de lançamento do Plano Safra ainda foram apresentadas outras novidades, como o aplicativo do Seguro Rural para ajudar a disseminar informações sobre a ferramenta, além do projeto Monitor de Seguro, que tem a participação da CNA. Em discurso no lançamento do plano, o presidente Jair Bolsonaro reforçou a importância do apoio aos agricultores e pecuaristas em meio à pandemia. O que nós produzimos por ano alimenta o equivalente a 1 bilhão de pessoas. Nessa pandemia, o campo não parou. A cidade pode parar. O campo a fará ressurgir. Mas se o dia o campo parar, todos sucumbirão. A CNA e mais 7 entidades do agronegócio assinaram um manifesto de apoio para que produtores rurais, que são fornecedores de matéria-prima para a fabricação de biocombustíveis, sejam incluídos na RenovaBio. Uma das reivindicações é que os produtores participem dos créditos de descarbonização, os chamados CBIOS. Desde 2017, o Brasil conta com o programa RenovaBio. A Política Nacional de Biocombustíveis estabelece metas anuais de descarbonização, incentivando medidas de sustentabilidade e aumento da produção. O etanol, que tem como principal matéria-prima a cana-de-açúcar, e no caso do biodiesel, a soja, são os biocombustíveis mais usados no Brasil. Isso funciona para que os bens do agronegócio sejam valorizados na sua redução de crédito de carbono, fazendo com que os produtores e os industriais utilizem não só um aumento de produção, mas processos mais eficientes e com menos impacto na atmosfera. Dentro do RenovaBio, existe a concessão de descontos nos custos de emissão, negociação e a comercialização de créditos de descarbonização, os CBIOS, que integram as metas anuais de retirada de gás carbônico da atmosfera.
Quanto maior o processo de descarbonização praticado, maior é a nota obtida pela indústria, que recebe permissão para emitir os certificados que são negociados na Bolsa de Valores. O mecanismo do RenovaBio nada mais é do que uma compensação das emissões de crédito de carbono para aquele empreendedor que está retirando mais carbono da atmosfera. E a gente acha que em 10 anos a gente vai conseguir fazer uma substituição e tirar aproximadamente 700 milhões de toneladas de CO2 emitidas na matriz energética de combustível no Brasil. Os CBIOs produzem grandes investimentos no setor de biocombustíveis, mas não incluem no acesso aos recursos a participação dos produtores rurais, que são os principais responsáveis pelo sequestro de carbono e fundamentais na matriz energética sustentável. Atualmente, apenas as indústrias e usinas são beneficiadas pelo programa federal. Indústrias e produtores têm que ser remunerados em conjunto, cada um com a sua cota à parte, pela contribuição que fazem ao meio ambiente, pela contribuição na gestão e na produção de biocombustível. Os produtores rurais brasileiros entregam emprego, renda e altíssima produtividade no campo, fazendo tudo isso respeitando o meio ambiente. Além da importância econômica, incluir os produtores rurais que fornecem matéria-prima para as indústrias fazerem os biocombustíveis também influencia positivamente na preservação ambiental, serviço que os produtores já realizam em suas propriedades e que pode ser ampliado com esse recurso. Na parte ambiental, nós produtores rurais somos o elo que mais agrega e que mais respeita o meio ambiente. Pois é no elo da produção que se tem a preservação ambiental das suas propriedades, o respeito ao meio ambiente e a sustentabilidade, acreditando que os produtores têm o direito de ter todos os CBIOs oriundos da sua propriedade, tirando todos os custos, taxas oriundos aos títulos. A gente tem trabalhado muito forte na redução do uso de insumos químicos, na redução de combustíveis fósseis, enfim, a gente está trabalhando fortemente para que essa emissão seja cada vez menor e queremos ter, logicamente, o produtor rural valorizado. E para reforçar essa atuação, 7 entidades do agro se juntaram à CNA na publicação de um manifesto de apoio à inclusão dos produtores rurais na Política Nacional de Biocombustíveis. Isso a gente está fazendo articulando conversas tanto com a indústria, como também com outras associações, junto, todas as associações, federações e a CNA, com o setor industrial tentando achar um caminho aonde o produtor rural esteja preservado os seus direitos. Isso é importante, ele continuar investindo na atividade, continuar preservando o meio ambiente, continuar produzindo muito com baixíssimo impacto ambiental. Tem muito mais novidades no programa de hoje, confira! Produtores rurais utilizam cada vez mais o comércio eletrônico para vender seus produtos. E o trabalho da CNA no Brasil e no exterior para ampliar as exportações do agro. É depois do intervalo, até já! Estamos de volta para falar do projeto AgroBR da CNA. A iniciativa surgiu para ampliar a participação de pequenos e médios produtores rurais no comércio internacional. Uma das ações do projeto foi a abertura de 5 escritórios, sendo um deles na China. E a equipe de lá elaborou um estudo que mostra as oportunidades na exportação de carnes para o país asiático. Frutas, hortaliças, café, carnes, lácteos, grãos e assim por diante. A oferta dos produtos do agro brasileiro é uma das mais completas do mundo e tem contribuído com os bons números da nossa exportação, inclusive sendo destaque nos primeiros meses deste ano. E para que os pequenos e médios empresários rurais possam aproveitar as oportunidades do comércio internacional, a CNA lançou o projeto AgroBR, que conta com a parceria da Apex Brasil. A iniciativa tem 6 eixos principais, com a realização de seminários, missões para conhecer novos mercados, abertura de escritórios no Brasil e no exterior, rodadas de negócios, visitas de compradores estrangeiros ao nosso país e participação em feiras nacionais e por todo o mundo.
Com a pandemia do novo coronavírus, muitas das ações têm sido realizadas de forma online e os eventos realizados em plataformas virtuais. O projeto AgroBR surgiu da demanda dos nossos produtores por ter mais contato com os temas de comércio exterior, que muitas vezes parecem tão distantes da realidade do campo. A ideia do projeto é justamente aproximar pequenos e médios empresários rurais das oportunidades do mercado internacional. O projeto AgroBR já conta com 4 escritórios regionais nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e São Paulo e um no exterior, que fica em Xangai, na China. Os escritórios têm a função de facilitar o contato entre produtores e empresas importadoras, monitorar mercados e produzir relatórios e estudos com oportunidades para o agro brasileiro. Um deles foi sobre o impacto da peste suína africana na produção e no mercado chinês. O estudo indicou que a doença no país asiático, somada à crise do novo coronavírus, pode levar a novas exportações de empresas brasileiras. A conclusão do estudo é que a China importe 2,8 milhões de toneladas de proteína animal neste ano. E o escritório da CNA em Xangai vai ser a ponte para o comércio do agro brasileiro. Xangai é uma cidade mais cosmopolita da China. O nosso escritório aqui, com certeza, ajudará na promoção agropecuária do Brasil no mercado asiático, especialmente no mercado chinês. Atualmente, já elaboramos o sumário executivo sobre Outlook China Agriculture em 2020 a 2029, o insight sobre o impacto da peste suína. E também compartilhamos vários alertas sobre as notícias relevantes da China. Desde o lançamento do AgroBR, há 3 meses, aproximadamente 200 participantes de diversos segmentos e estados do país foram cadastrados e estão sendo atendidos. E o trabalho realizado nos escritórios regionais já tem resultados positivos, como é o caso do estado de Minas Gerais, que conta com mais de 30 empresas. A gente tem grandes expectativas no programa, pelo fato de que o Brasil é reconhecidamente um país exportador de produtos agrícolas, dentre eles o café, que é o Brasil é o maior exportador de café do mundo, está se tornando o maior consumidor, e através de programas como esse, da CNA, o AgroBR, a gente gera uma maior exposição do nosso trabalho, do nosso produto, da nossa organização em outros países que são países consumidores que buscam cafés e cafés de qualidade. Todo o atendimento e a parte de consultoria já está coberta dentro do programa e nós estamos abrangendo os segmentos mais fortes de Minas, que são o segmento de leites, lácteos, queijos, mel, o segmento de café, segmento de fruticultura, também sucos, e alguns outros segmentos como orgânicos, hortifruti, dentre outros. Estamos abertos, estamos à disposição dos senhores. A qualidade e a grande oferta de produtos são alguns dos diferenciais explorados pelo AgroBR, que com os trabalhos regionais consegue dar mais visibilidade a produtos típicos dos estados brasileiros, como a erva mate, produzida no Rio Grande do Sul. Cada vez mais o mundo busca por alimentos saudáveis e a erva mate, com seus mais de 200 compostos biofuncionais, atende bem às necessidades desse mercado. Participar do programa AgroBR é uma oportunidade de realizar estudos de tendência de consumo e também de realizar novos negócios. Além da consultoria, os produtores e as empresas são capacitados para melhorar os procedimentos de exportação e, assim, construir um planejamento de comércio exterior. Nós estamos adaptando o atendimento e fazendo a ponte entre o que temos de oferta, nos nossos produtos do AgroBR com os nossos consumidores internacionais. Os nossos consultores estão trabalhando com as empresas inscritas no projeto AgroBR para que elas possam se capacitar, uma vez que elas ainda não tenham atingido a maturidade exportadora, e possam, a partir dessa qualificação, fazer um planejamento dentro da sua empresa para exportação. Para conhecer mais sobre o projeto e as vantagens de se tornar um exportador, acesse cnabrasil.org.br/agrobr.
Projeto Campo Futuro, Meio Ambiente, Aves e Suínos e a assistência técnica e gerencial do Senar foram outros destaques da semana. E quem traz todos os detalhes é o Francisco Jordão. Tudo bem, Francisco? Isso mesmo, André. O presidente da CNA, as federações do Nordeste, além de ministros do governo, debateram as principais demandas para a região. A videoconferência foi organizada pelo presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Piauí, deputado Júlio César. Os participantes debateram a importância dos órgãos federais para desenvolver a região, o programa Agro Nordeste, que vai levar assistência técnica e gerencial para os produtores, e as obras prioritárias para a região. Em uma transmissão ao vivo, a CNA debateu questões referentes ao comércio com a União Europeia, como a política de limites máximos de resíduos. A Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA também tratou de vários temas em uma reunião virtual com as federações estaduais. Outros temas importantes debatidos pela CNA foram a lei de integração e o acesso ao crédito por produtores de aves e suínos. E a CNA levantou os custos de produção em Goiás e no Rio Grande do Sul, dentro do projeto Campo Futuro. Já o Senar promoveu uma transmissão ao vivo para analisar os resultados das ações de assistência técnica e gerencial dentro do projeto Mapa Leite. E uma ação conjunta da Rede CNA Jovem, da Federação da Agricultura e Pecuária e do Senar de Roraima levou doações para uma comunidade indígena, beneficiando várias famílias rurais do estado. Essas e outras notícias você acompanha no site CNA Brasil e nas nossas redes sociais. Comprar produtos sem sair de casa está se tornando um hábito para os brasileiros. A crise do novo coronavírus intensificou as vendas online e os produtores rurais têm aproveitado esse espaço, seja por aplicativos ou plataformas de comércio eletrônico, como o Mercado CNA. Não restam dúvidas de que a pandemia acelerou a entrada de muitas pessoas e empresas no comércio online. De março a maio, o país abriu mais de uma loja virtual por minuto, segundo o levantamento da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. E o setor agropecuário também está aproveitando essa mudança para aumentar as vendas. A plataforma Mercado CNA, por exemplo, permite uma rápida localização de compradores e vendedores. Assim, eles podem trocar informações e concluir a negociação. A produtora de plantas Miriam Camargo ficou sabendo da novidade e já aderiu. Eu achei legal porque ficou fácil, né, para a gente combinar, né, entrega, né, os pagamentos, facilitou bastante para a gente vender, né. A gente combina já com o cliente, já leva, né, já entrega em mão, já consegue já receber até mais rápido. A gente já começou, já cadastramos alguns produtos, já fizemos a primeira venda e a gente vai continuar cadastrando, né, para aumentar a expectativa, né, para melhorar mais ainda nosso negócio. Do outro lado da tela, os consumidores também veem com bons olhos a iniciativa. Quanto mais opções de compra, melhor. As plantas para mim é uma espécie de terapia. E aqui em casa, como eu tenho esse espaço aqui, eu sempre trago uma plantinha nova ou outra e, assim, chego do trabalho, já vou plantando, mexendo. E eu estava procurando essa plantinha aqui e não estava achando. A plataforma é super fácil de mexer. E assim, a gente já fala direto com o produtor, a gente consegue preços melhores, consegue negociar. Com menos de 2 meses no ar, o site já ultrapassou 30 mil visitas. São quase 700 produtores rurais cadastrados em todos os estados brasileiros. O consumidor tem à disposição diversos produtos agropecuários. Nós já temos aproximadamente 120 produtos lançados pelos produtores rurais, que vão desde hortaliças, derivados lácteos, como queijos e doces, frutas frescas, carnes e embutidos, até animais vivos são comercializados dentro da plataforma Mercado CNA. Os produtores já fizeram aproximadamente 500 ofertas de produtos e dessas ofertas, cerca de 75% delas receberam notificação de compra e venda. Um dos diferenciais é que o Mercado CNA oferece produtos do agro para o consumidor final e também para cooperativas ou supermercados. Tudo isso sem custos para os dois lados. Cerca de 500 compras já foram feitas. Essa é uma ajuda mais que bem-vinda no momento certo. Nós também continuamos fazendo o queijo todo dia. E nessa pandemia a ideia é buscar novos negócios, novos clientes. E a CNA foi muito feliz criando o Mercado CNA, que é um ambiente agradável, intuitivo, um ambiente de negociação muito eficiente. Nós cadastramos num dia e já no dia seguinte conseguimos fazer a primeira venda.
Então, assim, eu recomendo a utilização e aproveito para parabenizar também a CNA por essa iniciativa que tem feito a diferença na nossa vida também. É fundamental que os produtores rurais aproveitem esse momento em que, em geral, as pessoas estão mais em casa, fazendo suas compras pela internet, para estruturar suas bancas virtuais e consolidar o comércio eletrônico de seus produtos. Certamente, após a pandemia, o comércio eletrônico de produtos do agro vai permanecer. Se você quer vender ou comprar produtos do agro, não deixe de conhecer o mercado cna.com.br. Lá você encontra diversos produtos e o cadastro é gratuito. E o nosso agro termina aqui, mas lembrando que todas as ações que você acompanhou no programa de hoje só são possíveis com a sua contribuição, produtor rural. E a gente se encontra na semana que vem. Até lá!